capítulo 12. Glória a Deus. Eu gosto de estar com o pastor Benjamin de vez em quando, até na casa dele, porque eu sou da opinião, irmãos, que o amor não é só um sentimento, é uma ação, entendeu? Então, o amor envolve abraço, beijo, tomar um café, almoçar, conversar, ajudar quando a pesora está precisando, né? Suprir a necessidade da pessoa. Então, eu entendo dessa forma, amém? Porque na hora que eu ou o pastor Benjamin estiver ali dentro do caixão, aí não adianta mais, né? Aí não adianta mais beijar, não adianta mais chorar, não adianta mais abraçar, não adianta mais nada. Nós temos que fazer isso enquanto nós temos com os olhos bem abertos e conscientes, amém? Então vamos ler aqui a palavra no versículo 12, do capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, versículo 12. Que nos diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Deus abençoe. Os irmãos podem estar assentados. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Esse texto aqui, irmãos, é um texto maravilhoso, né? Todo texto da Bíblia é maravilhoso, né? Mas a gente tem o costume de dizer assim, como eu estou dizendo, que esse texto é maravilhoso. E é maravilhoso mesmo. E é um texto assim, bem espiritual. Não é um texto assim, como dizer, até duro, né? Que tem palavras duras, né? Tem as boas novas e tem as duras novas também, né? Mas aqui no caso são bem, não é duro, né? É um texto assim bem espiritual, esse que eu li aqui. E obrigado, querido. Então aqui, irmãos, nós temos aqui assim, ó, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele enviou essa carta aqui para novos crentes, né, irmãos? Igreja nova, né, no primeiro século. Todas as cartas da Bíblia foram enviadas para igrejas novas, novos crentes, né, que haviam se convertido ali há 20 anos, 10 anos, né, 5 anos. Igrejas novos crentes, né, no primeiro século. E essa igreja aqui era a igreja que estava lá em Roma, né, que Paulo depois até visitou, e ele mandou essa carta para eles. Nós não vamos entrar em detalhe assim sobre os temas, assuntos, né, só estou dando essa pincelada para vocês terem uma noção, né, do assunto aqui. E, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz para eles, né, para os crentes lá, para eles se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Nós temos aqui 3 disciplinas, usando assim uma linguagem teológica de ensino, né, de métodos, de didática. Temos aqui 3 disciplinas, temos aqui 3 meios de graça, entendeu? 3 coisas que nós temos que ter e que temos que praticar e que temos que viver isso aqui, né? Então, a esperança, irmãos, se tu for olhar na Bíblia sobre a palavra esperança, tem muita coisa para falar. Por exemplo, a gente anota alguma coisa às vezes. Paulo aqui, irmãos, ele está falando aqui, e falou também em outros capítulos do mesmo livro, ele fala o seguinte, que ele lembra os cristãos da atitude correta em relação a cada um desses temas. Qual é a nossa atitude com relação a esse ensinamento aqui? Nós temos que ter uma atitude, ou nós praticamos isso aqui, conhecemos e praticamos, ou nós não conhecemos e não praticamos, ou conhecemos e não praticamos, né? E também aqui, nós temos aqui, ó, a esperança, irmã, ela pode ser, por exemplo, um objetivo. A esperança pode ser um alvo colocada diante de nós, ou uma graça interior. Por exemplo, né, se você ler lá na carta de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, versículo 13, se eu não estou equivocado, fala dessa graça, das 3 graças. Universal, o amor, a fé e a esperança, né? Aí, na eternidade, só vai continuar o amor, porque a esperança é só enquanto nós estamos aqui na terra. A fé é só enquanto estamos na terra. O amor não. O amor vai continuar depois. Essas virtudes,
universais aí, virtudes cristãs, né? E então, é uma graça interior a esperança, mas também é um alvo, um objetivo que está diante de nós, para nós alcançar isso aí. A palavra esperança também, irmãos, ela significa o seguinte, porque as palavras bíblicas, irmãos, elas têm significado no original bíblico. No Novo Testamento, por exemplo, acho que todos os irmãos aqui já sabem que a língua original do Novo Testamento é o grego, né? Entendeu? Então, essa língua ela tem um significado, como a língua portuguesa, suas palavras têm significado. E aqui, irmãos, explicando um pouquinho mais essa palavra, ela significa o seguinte, certo? Ela significa, irmãos, a antecipação do que é bom, base sobre a qual a esperança está fundamentada. Então, é uma antecipação do que é bom. Então, isso é a esperança. Agora, Paulo, principalmente, não só Paulo, como Pedro, eles falaram bastante sobre a esperança. Por exemplo, Paulo, irmãos, ele fala que nós estávamos, quando nós não era convertido, quando nós não era nascido de novo, nós não tínhamos esperança, entendeu? Né? Quando eu estava no mundo, eu estava sem Deus e sem esperança. E isso é a palavra de Deus que diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Aí Paulo também fala, irmãos, no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó, que nós não devemos ser como aqueles que não têm esperança, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí ele começa a falar sobre a ressurreição do corpo que nós vamos ter e tal, tudo isso aí porque nós temos essa esperança, irmão. Então ele fala, nós, a igreja, temos uma esperança, a esperança cristã. A mulher crente tem esperança, a esperança cristã, que nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre essa esperança já, né? Então hoje nós temos esperança, mas quando nós estávamos sem Deus no mundo espiritual falando, e até no mundo físico, cientificamente falando, nessa terra, sem Deus, nós não tínhamos esperança. E irmãos, é o seguinte, eu às vezes fico pensando, né? Eu não sei como é que as pessoas que não são crentes de verdade, elas conseguem viver. Olhando com a visão cristã que eu tenho, dentro do contexto cristão, eu não consigo entender como é que eles aguentam a viver sem ter a esperança bíblica, a esperança cristã. Eu não consigo como é que eles conseguem suportar. E aí é que eu digo, por isso que muitos se tornam alcoólatras, eu entendo dessa forma, se tornam drogados em drogas, né, ilícitas, porque a sociedade considera o álcool uma droga lícita, né, como outros tipos de droga, mas então a gente é obrigado a falar assim, né? Então eu acho que eles se apegam a isso aí para ter uma motivação para viver. Entendeu? Porque, irmãos, não tem como viver sem motivação. Não existe, tu tem que ter uma motivação para ter motivo para tu viver, para ter felicidade, para tu ter alegria, tu tem que ter motivos. E nós estamos aqui, nesse momento, falando sobre o motivo maior. Porque um bom relacionamento com a família é um bom motivo. Ter saúde para ganhar o pão de cada dia é um bom motivo. Ter liberdade religiosa na nação é um bom motivo. Mas não basta só esses motivos. Aí é que tem o motivo cristão, o motivo da esperança espiritual, da esperança bíblica, né? E Paulo também, irmãos, então ele fala, Pedro, na primeira carta de Pedro, no versículo 3, ele nos diz assim, ó, no versículo 3, visto como glória a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
Então veja que esse texto é maravilhoso, né? Ele está dizendo que Deus nos gerou de novo, né? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então vou começar de trás para frente, irmão. Nós devemos louvar a Deus por Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos. Por Jesus ter ressuscitado e Ele está vivo. E é maravilhoso, né? Às vezes tem pessoa que não entende. Por exemplo, eu posso dizer para alguém hoje, após sair daqui, que eu falei com Jesus. Eu posso dizer que Jesus está vivo e eu falei com Ele e Ele falou comigo. Porque nós temos um relacionamento com Deus, né? E isso é outra coisa maravilhosa. Então, mas se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, nós estávamos perdidos. Não tinha novo nascimento, não ia ter salvação, não ia ter vida eterna, não ia ter esperança, não ia ter nada. Se o Senhor Jesus não tivesse sido ressuscitado. E nós sabemos perfeitamente, irmão, para nós isso é uma coisa muito fácil de admitir, de entender, e nós sabemos que Ele está na direita do Pai, com o corpo glorificado, lá no céu, na eternidade, e nós sabemos também que em espírito Ele está aqui, habitando em nós agora, presente conosco, porque Ele é o Deus de longe e o Deus de perto. É? Então nós temos uma viva esperança, irmão. Então a nossa esperança, nós temos esperança, né? Ela é viva, entendeu? Viva, ela é real, né? Outra coisa, no versículo 4 diz assim, ó: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Meu Deus, irmão. Ei, uma hora dessa o pregador, pastor Benjamin, se ele tiver num culto assim, até com um número maior de pessoas, o pregador vai largar o microfone, ele vai chorar, ele vai se alegrar, ele vai falar em língua se ele for batizado com o Espírito Santo, a igreja vai glorificar Deus a hora que ouvir essa palavra sendo ensinada e pregada. Porque o Espírito Santo vai testificar. Aidricôndrias, alamastricôndrias, né? Veja bem, então nós fomos, a nossa esperança, irmãos, tem a ver que nós temos uma herança incorruptível. Nós temos um legado espiritual, uma herança incorruptível, guardada no céu que não vai murchar. Ela não vai murchar. A nossa esperança é que no final do túnel ela está lá, brilhando, ela está lá, a luz está lá. Agora, irmãos, infelizmente, eu não gosto de falar palavras duras às vezes, irmão. Não gosto de falar palavras amargas, mas não tem como não falar quando a gente está ensinando e pregando. Sempre vai vir uma palavra dura, né? Eu fico pensando, irmão, naquelas pessoas que estão equivocados, que pensam que tem isso aqui que nós estamos ensinando e pregando aqui, mas não tem. Porque eles têm só uma religião humana. Infelizmente, irmão, muitos de nós nesse planeta, eles têm uma religião humana, filosófica, entendeu? Uma filosofia. E por que não dizer até mesmo uma heresia? Um ensinamento, uma esperança, uma doutrina que contraria a Sagrada Escritura, que não tem nada a ver, que não tem fundamento da Sagrada Escritura. Eles pensam que estão indo para o céu, eles pensam que vão se encontrar com Jesus, mas não vão se encontrar com Jesus, porque não tem como se encontrar com Jesus na eternidade, irmão, no céu, se a pessoa não nascer de novo, se ela ainda continuar vivendo nos pecados, entendeu? Se ela não for liberta do pecado, se ela viver uma vida de pecado, de imoralidade, entendeu? Na idolatria, na incredulidade, não tem como ir para o céu. E muitos têm uma religião e vivem assim, irmãos. Vivem no pecado. E infelizmente dói o que eu vou dizer agora, porque muitos de nós que são evangélicos,
que se arrogam, né, que são cristãos e estão vivendo uma vida na incredulidade, estão vivendo uma vida no pecado. Infelizmente é uma dura realidade. E se eles não se desvencilharem disso aí, eles vão perder a bênção, vão perder a salvação. Porque a Bíblia ela é explícita, a Bíblia é clara, irmãos. Já me vem a lembrança aqui, é lá 21 e 27 de Apocalipse, que só vai entrar lá os que de vestes limpas, os limpos, né? Não entra ninguém em pecado no céu, irmão. Aqui na igreja, irmão, entra até o endemoniado na igreja. Entra a pessoa até com o diabo no couro na igreja, né? Entra a pessoa em pecado na igreja. Muitos até participam da ceia em pecado, irmãos. Infelizmente é a dura realidade. Agora lá não, irmãos. Ei, alamastricôndrias. Lá no céu não, lá não entra ninguém assim, irmãos, né? Então, queridos, nós temos a nossa herança incorruptível, irmão. Eu sempre costumo dizer que a nossa herança, a nossa esperança, irmão, ela é multiforme. Ela tem muitas formas. Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui da palavra de Deus baseado no ensinamento de Pedro e de Paulo. Mas se tu for para o ensinamento do escritor dos Hebreus, é lógico que também vai falar sobre o que eu estou falando aqui. Mas lá na carta de Hebreus, irmãos, no capítulo 7, no capítulo 6, se você ler lá, você vai ver que fala o seguinte, que nós temos uma esperança superior à esperança do Antigo Testamento, e que no capítulo 6, vamos dar uma olhadinha aqui, versículo 18 e 19 de Hebreus, diz assim, ó: para que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ó. Entendeu? Se você for no capítulo 10, versículo 34, diz assim, ó: porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então quer dizer isso aqui, irmãos? No tempo de Paulo, irmãos, esse escritor está falando o seguinte, porque segundo a lei, através da lei, irmãos, dos sacrifícios da lei, do sacerdócio lá levítico, não tinha como nós chegar próximo de Deus, não tinha como nós ter comunhão com Deus lá, entrar no Santo dos Santos, que é um simbolismo da glória do céu, do tabernáculo lá no céu, onde está Deus, a presença direta de Deus. Antes de Jesus vir ressuscitar, a igreja não podia isso, certo? Mas só tinha um representante que entrava no Santo dos Santos. E ele entrava, e segundo alguns teólogos, ele entrava lá, era uma vez por ano só que ele entrava no Santo dos Santos, porque no santo lugar, entrava todo dia, para oferecer os sacrifícios pelo pecado do povo. Tudo isso é um simbolismo da obra de Jesus, tá? Daí, segundo alguns teólogos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse, se ele tivesse em pecado, que ele tivesse quebrado algum mandamento da lei, ele era morto, ele morria lá dentro, e lá ninguém podia entrar, então ele era arrastado para fora. Mas, então essa era a esperança do povo do Antigo Testamento, irmãos, da igreja do tempo de Moisés, antes de Paulo e de Cristo. Essa era a esperança deles. Então a nossa esperança é superior a isso. Por quê? Porque agora, irmãos, através do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos direto na presença de Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós chegamos diante do trono de Deus, onde Ele está lá na glória pela fé, através do sangue do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Então por isso que fala a esperança superior, a esperança proposta. Certo? Outra coisa, voltando um pouquinho aqui para o assunto que eu estava em Paulo e Pedro. Então a esperança que Paulo e Pedro falam, irmã, veja bem, é de um novo corpo que nós vamos ter, irmão. Eu acho assim, parece, né, pastor Benjamin, uma palavra tão simples, parece, né? Mas, irmãos, é muito poderosa essa palavra. Mas sabe por que às vezes a pessoa não assimila bem
uma palavra como essa que nós estamos falando, como é que é o nome do senhor? Gerson, irmão Gelson. Sabe por quê, irmão Gerson? É porque a pessoa não está espiritual, entendeu? A pessoa não está em espírito de oração, a pessoa não está, às vezes, nem bem com Deus, né? Às vezes só está fazendo número na igreja, entende? Natanael, né? Às vezes só está fazendo número na igreja. Não desmerecendo ninguém, irmãos. Eu sou da opinião que fique todos na igreja. Até endemoniado, venha para a igreja, é o lugar mais certo. Mas nós estamos olhando para um outro lado do assunto, entendeu? Alamastricôndrias, né? Aí às vezes a pessoa está assim, irmão, dela não, uma palavra que nem essa, que é o céu descendo para ela, não diz nada, entende, pastor? Ela não sente virtude, não sente poder. Mas para quem está na presença de Deus, irmão, eu acho uma palavra muito maravilhosa isso. Eu não preciso mostrar para vocês aqui, comprovar agora, escrituristicamente, né? Porque é uma palavra bem fácil, os irmãos sabem de cor e salteado, pode até me mostrar na Bíblia onde está. Que nós vamos ter um corpo novo, irmãos. Ei, nós vamos ter um corpo igual ao de Jesus, quer ver? Filipenses capítulo 3, versículo 20, quer ver o que diz? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, irmã, num corpo glorioso. Alamastricôndrias, igual o dele. Irmãos, isso é muita coisa. A igreja, a mulher cristã, o homem cristão, ele vai ter um corpo, irmão Gelson, igual ao do Filho de Deus, um corpo glorificado, um corpo cromado de glória, que não vai mais ter doença, não vai mais perecer, não vai mais ter pecado, não vai mais morrer eternamente. Isso faz parte da esperança cristã. Outra coisa, daí a Bíblia também diz, irmãos, que a igreja, o salvo em Cristo, está escrito aqui, ó, que a nossa cidade está no céu. Sabe o que motiva? Uma das coisas que motivava o patriarca Abraão, irmão, era exatamente isso. Porque Abraão sabia que ele tinha a cidadania celestial. Ele sabia, o livro de Hebreus, no capítulo 11, mostra que Deus já tinha revelado que ele já criou uma cidade para os salvos. A Nova Jerusalém já está criada. Não quero ofender a consciência de ninguém, mas até onde eu sei, ela não foi inaugurada ainda. A igreja vai inaugurar, o povo salvo vai inaugurar, no dia que nós entrarmos na Nova Jerusalém, que é a cidade que já foi preparada para nós. Esqueci o teu nome. O Bruno. Quando eu conheci o Bruno, irmãos, ele era bem pequenininho, né? Agora já está mais grande do que nós. Entendesse? Então, isso era uma coisa que irmão Gerson, que motivava Abraão. Porque, irmãos, nós precisamos ter algo que nos motive, irmão, porque as aflições são fortes. Ei, os ventos, irmãos, os furacões na nossa vida espiritual, às vezes não é fácil, irmão. Olha, se fosse fácil, os irmãos sabem que se todos os desviados voltassem agora, segundo algumas estatísticas, as igrejas que tem não iam comportar. Se fosse fácil ficar na igreja. É bom ficar na igreja, é maravilhoso. Alamastricôndria, mas é difícil também, irmão. Tem luta. Nós temos 3 inimigos mortais terríveis, que é o diabo, que é o mundo, que é o pecado. Não é fácil, entendeu? Mas é maravilhoso, né? Então, irmãos, Abraão tinha essa esperança também. E isso motivava Abraão, porque Abraão enfrentou muitas agruras, irmão. Muitas dificuldades, como a igreja está experimentando, como nós individualmente estamos enfrentando. Eu vou dizer para vocês, irmão, abrindo aqui um parênteses, né? Nenhum pregador consegue pregar a mensagem até o fim, irmãos. Eu duvido isso, nenhum. Porque Deus vai dando, se torna infinito a mensagem. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos. Hoje eu adoro a Deus, porque eu estou aqui, irmão. Eu adoro a Deus. Mas, irmãos, eu adoro o Senhor. Falta 1 ano para fazer 40 anos que eu conheço a verdade, que eu estou servindo ao Senhor. Não estou ostentando, só estou falando uma realidade. Mas se eu contar para vocês, irmão, o cálice que eu já tomei até aqui, as tentações,
Muitas vezes eu já tive até no penhasco, irmã. Já tive perdido até no vale. Mas graças a Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, Ele foi atrás de mim. E me trouxe. E está cuidando de mim. Senão eu não estava aqui. Não, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse isso. Entendesse? Então eu já tomei alguns cálices amargos, com certeza, cada um dos irmãos aqui. Quem sabe você está tomando um cálice amargo nessa manhã. De dor, de tristeza, de desilusões, de decepções, tudo isso nós experimentamos, irmão. Em 2014, irmãos, eu passei uma luta grande, uma decepção grande. 2014, dia 6 de dezembro, de manhã saiu eu, a minha esposa, meu filho mais velho, o Felipe, e fomos para a casa da minha tia ali no Escolinha, e ele ficou de buscar nós 4 horas da tarde. Isso dia 6 de dezembro de 2014. E aí chegou e o meu filho não vinha, irmãos, e nós tivemos que vir de ônibus, e eu cheguei em casa e o meu filho não vinha, eu ia trabalhar outro dia de manhã e o meu filho não vinha. Quando chegou 8 horas da manhã, da boca dos vizinhos, que viram na televisão, vieram me dizer que o meu filho tinha sido assassinado, que o meu filho tinha sido morto. Um cálice duro que eu tomei, né? Mas o Senhor me deu graça. O pastor Benjamin, meu irmão, ainda por telefone falou assim, ó, Moisés, tu tem que ser forte. Eu tive literalmente a experiência, irmão, de o chão sair debaixo do meu pé, sentado num banco embaixo do pé de goiaba na minha casa. Entendeu? Tive que ir no necrotério para reconhecer o meu filho. O meu filho, irmão, que eu cuidei, meu irmão, sabe? Que eu jogava para cima. Quando eu chegava em casa, eu dizia, o papai gogô. Eu passei por isso e até hoje dói, mas o Senhor tem me confortado, tem me consolado. Então por isso que eu digo, irmãos, nós precisamos ter uma motivação e muito forte. Porque tem luta que não é fácil, irmã. Tem luta que não é fácil, é difícil. Eu às vezes fico com dó do meu irmão, sou franco a dizer. Eu tenho orado pelo meu irmão, porque eu sei que não é fácil ter uma esposa enferma como ele tem. Eu não tenho a minha esposa enferma assim como ele tem. Mas eu sei que é um desconforto. Eu sei que é difícil. Eu me preocupo com ele. Não mais do que o Espírito Santo, é claro. Mas eu me preocupo porque eu sei que não é fácil, né? É difícil para ele. Traz o estresse, né? Dificuldade, não é fácil, irmãos. Mas graças a Deus que nós temos essa motivação, essa esperança, né? Essa esperança que é viva, né? É a esperança de vida eterna, irmãos, que nós temos. Entendeu? Porque assim, irmãos, ó, nós fomos salvos da penalidade do pecado, tá? Isso no passado, quando nós se convertemos. Nós recebemos essa bênção, né? Já estava preparada, que é a justificação. E nós temos sendo salvo, que é outra bênção que já estava preparada, que nós recebemos, que é a santificação. Nós temos sendo salvo do poder do pecado no momento. Mas nós vamos ser salvos ainda no futuro. Sabe por quê? Porque daí nós vamos ser salvos da presença do pecado, da presença do diabo, da presença do mal moral, da presença do mal natural. Para sempre daí. Entendeu? Então é a esperança nossa, irmão, é a esperança de vida eterna. Ó, eu podia falar um pouco mais, eu poderia falar mais algumas coisas, mas eu acho que já está bom. Eu acho que isso aí já é o suficiente para nos abençoar nessa manhã, nos confortar, nos instruir. Eu creio que nessa manhã, irmãos, Deus tem nos renovado. Eu recebi um renovo grande aqui, né? Eu creio que nessa manhã Deus tem nos instruído, né? Nos ensinado algo maravilhoso. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Eu convido a igreja a estar em pé, então, em nome do Senhor Jesus. E convido o pastor para chegar aqui, porque eu estou meio engripado ainda, estou fraquinho de voz, né? Mas o pastor vai dar continuação daí. Todos digam amém, Jesus. Quem sentiu Deus falar com você, diga glória a Deus. Irmãos, o nosso culto aqui de manhã, esse horário de nós encerrar mesmo,
até porque à noite a gente tem culto, aí as pessoas vão e pode voltar à noite aí, né? As irmãs têm, geralmente almoço, tem que atender a esposa em casa, que é uma necessidade da família, né? Então nós vamos encerrar. Eu quero convidar a irmã Solange para fazer a oração da fé. E à noite estamos aqui a partir das 6:30 da tarde. Hoje à noite, culto da família, uma bênção. Quem puder, venha estar conosco. Amém? Leva essa palavra no teu coração.